Além dos aletos de alquila, um grupamento que faz muito sucesso nos carnavais também é o álcool. Né? O álcool é o nome de uma classe de compostos, de uma função química que caracteriza principalmente pela ligação existente entre um átomo de carbono com a hidroxila. Do mesmo jeito que nós vimos anteriormente que os aletos de alquila tinham um hidrogênio substituído por um aleto, aqui nós teremos para os álcoois, ou para o álcool, um hidrogênio da cadeia alquílica substituído por uma hidroxila. Então, obviamente, um dos álcoois mais conhecidos, que é utilizado tanto quanto bebida, quanto como combustível, é o etanol. Todos os álcoois, eles terminam com o nome dele, né? Termina com OL no final. Notem a semelhança, né? Que seria se fosse um hidrocarboneto, um alcano. Essa estrutura teria dois carbonos e eu teria a estrutura do etano. Mas como tem um álcool, ou seja, um dos hidrogênios foi substituído por uma hidroxila, eu nomeio esse composto como etanol. Então, o etanol é um dos compostos que apresentam ligações de hidrogênio. Notem, anteriormente eu havia comentado sobre os cloretos, os aletos de alquila, incluindo o cloreto de alquila, cloreto de clorometano, né? Aí o cloroforme. E aí eu comentei alguma coisa sobre polaridade, o que nos remete justamente à possibilidade desse composto ser solúvel em um meio que é semelhante à estrutura desse composto. Ou seja, compostos polares, né? Compostos que são polares, eles solubilizam compostos polares. E compostos apolares, idem. Então, o que nós conhecemos aqui de composto apolar? Eu estava comentando por muito tempo sobre o metano. Todos os alcanos são apolares. Agora, compostos polares são aqueles que apresentam algum tipo de diferença de eletronegatividade na sua estrutura. Então, o clorometano, o triclorometano é um composto polar. O álcool, qualquer álcool, ele também vai ser polar. Então, eu vou colocar aqui o álcool mais simples que existe, que é o metanol. Um álcool de uma cadeia alquílica de um único carbono. É um composto polar. Só vou refazer aqui esse carbono aqui, porque isso ficou meio estranho. Aqui. Agora ficou melhor. Os álcoois, diferentemente dos outros compostos, que são, pelo menos você vai perceber aí, o que eu coloquei três estruturas que tem um carbono só, né? Então, o CH4 é gasoso, o HCCl3 é gasoso, mas não precisa pressurizar muito que ele já vai para o estado líquido. E o metanol é líquido. Quando eu comparo
esses compostos aí em uma mesma faixa de temperatura e pressão. Então, olha só, o simples fato que eu altero um grupamento na cadeia alquílica faz com que haja mudanças drásticas na estrutura eletrônica desse composto, que leva a diferentes estruturas geométricas, conformações geométricas, que necessariamente vão se relacionar a diferentes propriedades físicas, como a polaridade. Nós logo vamos ver, quando for o escopo da aula apresentar ou discutir sobre a reatividade desses compostos, que alguns desses compostos apresentam propriedades químicas muito distintas, por mais que o esqueleto alquílico seja próximo, parecido. Aqui o esqueleto carbonílico, o esqueleto carbônico que eu estou falando, a estrutura carbônica, é a estrutura que contém um único átomo de carbono. E nós já temos diferentes propriedades somente vislumbrando a relação desses compostos em relação a grupamentos ou grupos funcionais. Quando eu tenho estruturas que são muito polares, eles tendem a ser solúveis em meios que têm a mesma polaridade. Portanto, o metanol, né, e vocês vão poder conferir em casa, aliás, em outro momento fora da aula aí, a nomenclatura, exatamente algumas regrinhas, algumas características básicas, mas o que é o cerne da nomenclatura eu já passei, principalmente ali visualizar a cadeia principal e os ligantes, né, as ramificações. E aqui agora eu estou fazendo algumas constatações sobre grupamentos funcionais. Você vai ver que o metanol, por exemplo, como eu estava comentando sobre a polaridade, ele vai ser sempre solúvel em outros compostos que são polares, como é o exemplo, a água. A água também é um composto polar. Então, o metanol, além de líquido, ele é muito solúvel em água. Vamos usar aqui esse outro recurso que é legal. Se eu considerar o metanol, a estrutura aqui dele tridimensional, eu vou perceber que pronto, bonito, que essa estrutura ela pode ser envisionada, ela pode ser vista como se fosse a estrutura de uma molécula de água também. Se você parar um pouquinho para pensar, onde um átomo de hidrogênio foi substituído por uma metila. Notem como a semelhança entre a água que eu fiz aqui, ela ficou fora de fase, né? Mas que está aqui, né? Aqui abaixo, diferentemente do metanol que está mais à esquerda da tua tela. Notem como a propriedade, o que muda entre uma estrutura e outra é o fato de que um hidrogênio da água foi substituído por uma metila. Aqui eu fiz o pensamento inverso do que eu estou falando, né? Sempre falando de substituições no carbono, mas aqui eu falei o inverso justamente para frisar para vocês que há muitas propriedades, há muita semelhança entre essa molécula de água com a molécula de metanol. Por isso que também surge a tal solubilidade, né, desse composto. Então, compostos álcoois com pequenas cadeias alquílicas, um carbono, deixa
Deixa eu retomar aqui, 2 carbonos, 3 carbonos, eles são compostos muito solúveis em água. Na verdade, a solubilidade desses compostos ela começa a diminuir conforme o tamanho da estrutura. Então, aqui fica melhor. Partindo aqui da água, né? Então, o álcool com menor estrutura é o metanol. E após isso eu posso ir aumentar a estrutura. Então, 4 carbonos, o butanol, pentanol, hexanol, octanol, octanol, nonenol, decanol, decanol, dodecanol. Deixa eu dar uma otimizada na estrutura aqui, ó. Sumiu o hidrogênio ali, na verdade é por causa que faltou espaço. Aí. Olha toda essa cadeia alquílica aqui embaixo, né? Toda essa estrutura, ela ocupa um lugar no espaço. E quando eu imagino não só uma molécula dessas, mas um conjunto de moléculas, lembra lá que se pegar um mol de estruturas, eu tenho 6 bilhões e sextilhões de moléculas. Né? Então é um número muito grande de estruturas que estão uma em contato com a outra. Então, conforme eu aumento o tamanho da estrutura alquílica, eu diminuo a solubilidade dela em água. Por quê? Porque antes era muito fácil para uma molécula de água estar interagindo ali principalmente na estrutura que é próxima à hidroxila. As moléculas elas conseguiam solvatar bem isso. Mas está vendo toda essa cauda, né? Essa outra estrutura, essa cadeia alquílica? Então, tudo isso daqui é apolar. A cabeça da estrutura é polar, mas o resto, o corpo, a cauda é apolar. E as moléculas de água elas não vão curtir ficar perto dessa região apolar. As moléculas elas tendem a ficar mais próximas das quais elas são semelhantes. Então, a estrutura de um álcool ela vai reunir ali ao redor da hidroxila dela as moléculas de água com muito maior afinidade do que a cauda, principalmente se a cauda dela for longa. Porque se eu imaginar que eu tenho um conjunto de várias moléculas ocupando ali um pequeno volume, será muito mais provável que essa molécula vai interagir com uma vizinha de maneira a maximizar a interação entre a região que está mais exposta, que é a região alquílica. Está aqui pegando um decano, dodecano ali, que é a estrutura de um álcool com 12 carbonos, só para ilustrar aqui, né? Então, essa estrutura desses álcoois com 12 carbonos são estruturas que até o aspecto físico dele já é mais seroso, ele já está no estado sólido. Metanol, etanol, propanol, pentanol, esses compostos são todos a condições normais, temperatura e pressão, são líquidos. Tá? Desde o metanol eles já são líquidos a 25 graus Celsius de 1 atm. E aí lá em octanol, nonenol, ele começa a ficar sólido. Um material até parecido com material graxo, uma cera. É utilizado esse tipo de estrutura alquílica para fazer base de pomadas e cremes para o rosto. Então, por quê? Porque ele está no estado sólido. Ele está no estado sólido porque a molécula desse álcool com o seu vizinho, elas estão interagindo através do quê? Dessa região aqui. Né? Da região alquílica,
cauda da quantidade, dessa imensa quantidade de carbonos que tem aí. E aí essa estrutura começa a ter, obviamente, uma polaridade menor. Ela é menos solúvel em água, justamente porque as moléculas de água só vão ter a feição ali pela cabeça da estrutura. Todo o resto da estrutura vai estar interagindo com outro vizinho. Também pode ser outra molécula de álcool e assim sucessivamente. E essa interação de Van der Waals, que é diferente da interação que acontece na ponte, que é a interação de ponte de hidrogênio, um tipo de interação de dipolo-dipolo. Essa interação aí, embora fraca, ela faz com que haja uma certa diminuição da mobilidade entre uma molécula e outra. É como quando você está fazendo ali um exemplo de livro de química, isso uma panela de espaguete, né, de macarrão. Então você tem todas aquelas estruturas ali do espaguete, uma deslizando sobre a outra. Então essa estrutura é o que seria próximo de um álcool e na verdade de quase qualquer cadeia alquílica grande o suficiente, ou seja, maior aí do que 10 carbonos, você vai ter esse tipo de conformação, esse tipo de situação acontecendo, que seria análogo aí a algo macroscópico para nós. Então, os álcoois, eles têm apesar de ser compostos polares, eles são compostos que, quando a cadeia alquílica se torna muito grande, eles se tornam apolares, eles se tornam insolúveis. Se não me engano, já a partir do butanol, quem fez a disciplina de química experimental, existia um momento lá onde nós testávamos as soluções, né? E eu acho que tinha etanol, butanol e água. Era possível ver até a formação de duas fases, né? Bem fininho, mas existia ali por causa que o butanol, o pentanol para frente já são estruturas que não têm uma solubilidade tão grande em água. Então, nós já temos noção que existem estruturas que são, ou você pode imaginar a estrutura de um metano ou de um composto alquílico qualquer que tenha um dos hidrogênios substituídos por uma hidroxila, ou você pode imaginar que um dos hidrogênios da água foi substituído por uma cadeia carbônica. Você consegue de ambas as formas envisionar a ideia de um álcool. Então, o álcool mais simples que nós temos aí é o metanol, né? Ou seja, de menor cadeia alquílica, portanto, uma estrutura de um átomo de carbono. 2 átomos de carbono, esse daqui é conhecido, né? O etanol, utilizado onde é presente, utilizado como combustível, presente em bebidas alcoólicas. E como eu estava comentando, algumas propriedades deles, como nós vimos a polaridade, a solubilidade, eles vão depender dessa estrutura química. A estrutura química não só interfere nas propriedades físicas de um composto, como também nas propriedades químicas, é óbvio, né? É disso que eu estou falando aqui, né? Então, quando eu penso em estruturas químicas distintas, aqui, 2 átomos de carbono, eu tenho que pensar em propriedades químicas distintas. Olha só, esse caso aqui é bem clássico na química, né? Qual é a diferença de um átomo de carbono para o outro aqui, aliás, de uma estrutura alquílica para outra, de uma estrutura de um álcool, vou colocar o nome aqui trivial, a estrutura do etanol,
desculpe, metanol. Estava olhando para a estrutura de baixo, que a estrutura de baixo sim é o etanol. Então, qual é a diferença química dessas estruturas? Quando eu estava na graduação, eu até às vezes indagava meus professores, falava, poxa, mas é um átomo de carbono só que diferencia um do outro, né? Isso é tão irrelevante. Quimicamente não. Aliás, nem fisicamente, né? A gente acabou de ver aí que conforme vai aumentando a cadeia, muda a polaridade, mas quimicamente não. Isso era um tanto quanto medíocre de minha parte ficar ponderando a influência ou não de um átomo de carbono. Poxa, um átomo de carbono faz muita diferença, quimicamente falando. Na verdade, um elétron faz muita diferença. Conteúdo lá de oxirredução do semestre passado, nós vimos isso. Uma reação de oxidação e de redução nada mais é do que uma reação de transferência de elétrons. Vai elétron para um lado, volta elétron para o outro. Ou seja, eu estou falando de algo que é 1836 vezes menor do que um único átomo de hidrogênio, que é 12 vezes menos massivo do que um átomo de carbono. Então, olha a ordem de grandeza, e eu estou falando que um único elétron faz muita diferença quimicamente. Então, imagina um átomo de carbono, faz muita diferença. E o nosso corpo percebe isso. Nosso metabolismo percebe isso. Existe um problema muito grande que é quando as pessoas fazem a própria cachaça, né? Destilação. Eles destilam o próprio álcool. Isso acontece aqui no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos por muito tempo, principalmente ali durante a lei seca, né? Os caras restringiam o comércio de bebidas alcoólicas e aí o pessoal começava a fabricar a própria bebida, destilava. Em termos práticos, isso é muito simples de fazer, até de maneira caseira. Qualquer coisa, qualquer alimento que contenha muito carboidrato, você consegue produzir álcool a partir dele. É muito simples. Quase que por fermentação natural que tem de bactéria aí suspensas no ar, ao cair ali na interface de um líquido que tenha carboidrato em solução, vai iniciar um processo de oxidação, e muitas das vezes nessa interface também promove a oxidação desses carboidratos pelo simples contato com o oxigênio. Então, se você pegar qualquer coisa aí da tua cozinha, misturar com água e deixar fermentar por alguns dias, vai ficar ali uma gororoba, mas você pode destilar isso, processo de destilação, é uma coisinha simples ali, você aquece e aí a separação dos componentes dessa mistura aí que tem, né? Água, carboidrato ali que veio de alguma fonte, alguma fruta, bagaço da cana, mas se fazer com uma fruta, alguma coisa também vai dar certo. A cerveja, por exemplo, vem dessa ideia, né, de deixar o malte ali fermentando por um tempo em água, e aí esse malte ou seja, pode ser trigo, pode ser arroz, pode ser milho, isso aí que é caracterizado como malte. Esse carboidrato é quebrado em açúcares menores, né? Carboidrato é um polímero de carbonos, né? De açúcares. Então, esse carboidrato é quebrado em açúcares complexos, mas que são menores quanto
aos oligômeros de partida, e esses açúcares, quando oxidados, são convertidos a álcoois. Tá? E aí, se você faz um processo de destilação, em alguns casos nem é preciso, né? Cerveja, por exemplo, você não precisa destilar, você manda ali para dentro tudo aquele monstro ali, aquela mistura, vinho, né? Espumante, essas bebidas aí, você toma ali a água, que tem o malte, que tem os açúcares complexos, tem os álcoois e tem as bactérias, as leveduras, os micro-organismos que fizeram a fermentação, e é até gostoso, né, de vez em quando, toda essa mistura. Mas em alguns outros processos não. Aí o bagaço da cana não fica muito legal. Então, o processo de destilação serve para separar o álcool dessa mistura. Só que ele não é um processo perfeito, muita coisa fica pelo caminho ali. Então, um dos grandes problemas, tanto lá da lei seca, quanto até de pessoas aí que fazem esse processo de destilação, é que muitas das vezes, como o metanol e o etanol são muito próximos em solubilidade um do outro, eles não são separados no processo de destilação. Vou achar aqui o processo aqui, né? Então aqui tem umas imagens dos alambiques, né? E aqui também de um destilador aqui, conforme é feito no laboratório. Então você tem tua amostra, estou mostrando aqui, tem tua amostra, ela está em ebulição ali, passa por um condensador e aí o resultante é coletado. Então, para um processo que envolve a manipulação ou envolve a ideia de fazer um destilado, uma bebida, né? A ideia é essa. Por trás aqui, acho que tem uma imagem de um alambique também. Então, geralmente alambiques de cobre. A ideia aqui está maximizado, mas o conceito é o mesmo. Então, tanto nesse processo ali, quanto feito no alambique, quanto feito ali no laboratório, ele não é muito bom para separar coisas que são muito próximas em propriedades. E aí eu tenho o caso do metanol e do etanol, que eles são muito próximos em polaridade, mas o metanol, quando ingerido, então quando eu tomo isso daqui, ele passa lá pelo estômago, chega lá no fígado tem umas enzimas. E uma enzima específica é essa aqui, a ADH. Você nem precisa saber o que é uma enzima, não é o tópico aqui, é mais só uma curiosidade, também para enfatizar isso que eu estou falando. Então, a ADH quer dizer álcool deidrogenase. Essa enzima, o nome da enzima sempre dá a ideia da função dela, né? Então, álcool deidrogenase, ela deidrogena álcoois. Essa é a função da enzima. Ela, para quem for estudar bioquímica, um dia vai ver que, na verdade, ela desenvolve um processo metabólico ali. Por causa que, como eu estava falando lá, o malte e toda a história do carboidrato, dos açúcares complexos, vai ter uma função essa enzima para degradação de carboidratos, de açúcares, para gerar energia para o nosso corpo. Mas quando você toma metanol, que não deve ser feito, tá? Até vocês nem devem ter acesso a isso, é difícil ter acesso. Então, o metanol passa por essa enzima e ela faz um processo de tirar um hidrogênio. Então, o metanol mais álcool dehidrogenado, a resultante disso é isso daqui.
eu estou colocando a cadeia aberta, a resultante disso é um aldeído. Então, isso daqui, vou colocar não preciso colocar a estrutura aberta. Então, isso daqui se chama metanaldeído, conhecido vulgarmente como metanal. Metanal ou metanaldeído tem um outro nome usual aí, que é o formaldeído. Ou formaldeído, agora eu não lembro. Ou formol, né? Então tudo isso daqui é a estrutura do formol. Então, o metanol é dehidrogenado e ele vai para metanal. Não precisa. Aqui eu não vou nem entrar no aspecto de como que isso acontece, mas a única coisa que você consegue perceber é que a estrutura ela foi de CH3OH para CH2O. Então, o composto, álcool dehidrogenase, perdeu uma estrutura, na verdade perdeu 2 hidrogênios na forma de H+, né? 2H+. Então, ele perdeu 2 hidrogênios e aí, para que o carbono ficasse fazendo as 4 ligações, ou uma ligação dupla e 2 ligações simples, eu tenho essa estrutura aqui, que é um grupamento funcional distinto daquele de partida. Tá vendo que aqui eu tenho uma dupla ligação entre o carbono e o oxigênio, e aqui eu não tenho, né? Essa estrutura aqui tem uma conformação distinta, propriedades reativas distintas e uma toxicidade muito maior. Então, o metanol, quando dehidrogenado, forma o formaldeído, que é tóxico pra caramba. É utilizado para embalsamar cadáver, né? É utilizado como alvejante, mata bactérias, mata micro-organismos, mata gente, né? Mata pessoas. Então, é o formaldeído. Então, esse que é o problema, né? Na verdade, quando a pessoa ingere CH3OH, ingere metanol, forma-se no corpo dela um outro composto, o metanal, ou metanaldeído, um aldeído, né? Um aldeído é um composto aí que tem essa C-O na cadeia alquílica. E esse metanaldeído, esse aldeído é muito tóxico para nós. Ele faz reações aí com outras estruturas, outras enzimas, e isso não é nada bom. A dose letal até é muito pequena, você precisa tomar muito pouco metanol para morrer. Agora, quando fala-se de etanol, o etanol também vai para dentro do teu corpo. Quando você toma uma bebida alcoólica, ele também passa pela ADH, álcool dehidrogenase, e acontece o mesmo processo, só vai acontecer um processo aqui, na verdade, vai ser perdido um átomo de carbono ali, vai ser perdido 2 átomos de hidrogênio e vai ser formado esse composto aqui, ó. Um aldeído que, do jeito que eu coloquei aqui, não dá para perceber, mas isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, tá? Vou colocar a estrutura aberta para facilitar a visualização e colocar um hidrogênio para cá. Não ficou desenhado muito bem, mas a quantidade de
elementos químicos tá correto. Esse é o etanaldeído, tá? Esse etanaldeído, ele é muito menos tóxico do que o metanaldeído. Esse etanaldeído, desculpem, ou seja, um aldeído que contém 2 átomos de carbono, e geralmente quando tem 2 átomos de carbono, também podem ser usados de maneira comum a ideia de acetaldeído. Acetal, justamente vai ter o ácido acético, né? Ácido que tem 2 átomos de carbono, ou o aldeído acético, o acetaldeído. Mas isso é um nome usual, tá? Nome. E o PAC é o etanaldeído. Esse etanaldeído, ele tem um átomo de carbono a mais na estrutura, um aldeído que tem 2 carbonos. Nada diferente do metanaldeído, além desse átomo de carbono a mais e do fato de que ele é muito menos tóxico. Em verdade, ele é presente no nosso metabolismo. Nosso metabolismo produz acetaldeído, na maioria das vezes, que quando tem uma dieta pobre em carboidratos, por exemplo, faz parte lá do ciclo de Krebs, lá da biologia que a gente estudava, né, no ensino médio. Então, esse acetaldeído é uma molécula que já é conhecida pelo nosso corpo. E o acetaldeído vai, tanto esse quanto o propanaldeído, né, quanto as cetonas também, que é um composto que eu já vou comentar, eles são os responsáveis quando você está de ressaca ali, dá aquela dor de cabeça, né, ou um hálito meio com gosto de vinagre, justo aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né, proveniente aí de um abuso de etanol no dia anterior. Ele surge justamente por causa do gosto dessas moléculas, dessas estruturas. Então, isso aqui era só mesmo para dar a ideia do fato de que muitas vezes na destilação, em alambiques, o metanol não é muito bem separado do etanol, e um deles é muito tóxico em relação ao outro. Existem algumas formas de controle de produção de etanol a partir, para mim, que garantir que todo o carbono, todo o carboidrato seja consumido e que seja só formado etanol ao invés de metanol ou qualquer tipo de mistura. Tem como controlar isso para nossa sorte, né? Que aí evitamos de nos intoxicar, mas muitas das vezes algumas técnicas de destilação não fazem, ou também a própria lá na fermentação já não é feita de uma maneira a gerar somente um dos produtos e somente o etanol. Então, tanto isso quanto uma destilação mal feita pode proporcionar uma bebida que tenha muito metanol, né? E aí, que quando passa pela álcool de hidrogenase, forma o formaldeído, que não nos é muito interessante. Então, aqui está um aspecto químico bem distinto dessas estruturas, né? Então, nós já conhecemos mais uma outra função química, né? Que são os aldeídos. Então, um aldeído, ele é um composto que o menor deles tem essa estrutura aqui, né? Uma ligação dupla do carbono e do oxigênio, ficou ruim igual, e essa ligação dupla é uma ligação muito
distinta conforme a gente vai ver aí daqui acho que umas 2 ou 3 aulas sobre teoria da orbital molecular, a gente vai retomar algumas coisas e existem algumas peculiaridades dessa ligação química que a partir daqui, né, vai fornecer essa estrutura básica e é uma plataforma para diferentes outros compostos. Quando eu continuo a fazer oxidações sucessivas nesse composto aí, ou reduções também, e aqui a gente vai se aprofundar no conceito de oxidação e redução, mais um sentido orgânico da palavra, da química orgânica, nós vamos ver que podemos converter esse composto aí em ácido acético, em cetonas, em aminas, aliás, aminas não, amidas. Então, existe uma série de reações que são, e de funções químicas que são provenientes desse composto que surge do metanol, que aqui é o caso o formaldeído, o mais simples dos aldeídos. Eu vou continuar esse conteúdo na próxima aula, eu acho que já está longo o suficiente para hoje. E aí na sexta-feira nós continuamos esse conteúdo, tá bom? Se cuidem, até mais, pessoal.